Graça e paz a todos. Quem fala é o pastor Danilo Estélio e agora falaremos sobre a nossa quarta lição deste segundo trimestre do ano de 2021. Em Gálatas, capítulo 4, liberto em Cristo ou escravo da lei? O texto áureo nos diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Através da sua morte, Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos tornou filhos de Deus, é o que diz a nossa verdade prática. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de números 102 e 116, e a leitura bíblica está em Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 31, que passaremos agora a falar na versão bíblica Nova Almeida Atualizada. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, não é diferente em nada de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados com os rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Mas no passado, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. Vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me retrataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso do bem, não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo eu estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Digam-me, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, e ela é nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Na introdução do nosso comentário, Paulo continua defendendo a pregação da fé e a liberdade em Cristo. Ele destaca que tanto judeus como gentios só têm um caminho para se justificar diante de Deus: a fé em Cristo, não tem outro caminho. E dessa forma, Paulo compara a lei e a graça, usando várias alegorias, várias tipologias e até mesmo figuras do direito romano. No primeiro tópico fala sobre filhos e herdeiros de Deus. Ele está mostrando a superioridade do evangelho da salvação pela fé sobre aquele evangelho legalista que estava sendo pregado pelos judaizantes. Então ele começa mostrando a alegoria de escravo versus filho. O escravo ou servo era a pessoa que era incumbida pelo senhor, pelo patrão,
de cuidar do filho, que era o herdeiro de tudo. Claro que estamos falando aqui de pessoas ricas, pessoas de posses. E aqui entram dois institutos do direito romano, a tutela e curatela. Os tutores e curadores, mesmo eles sendo escravos, eles eram determinados pelo pai daquele herdeiro para cuidar dele, desde que ele fosse criança até que ele tivesse idade de poder assumir a herança que lhe tinha sido dada. Ou seja, aquela criança, mesmo sendo dono de tudo, não podia decidir nada. Ele estava na mesma condição de um escravo. O que isso aponta para a vida espiritual? Representa o estado de judeus e gentios antes do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo que antes de Cristo nós estávamos debaixo da escravidão da lei, não tínhamos herdado a promessa. Ele compara também esse estado espiritual anterior dos gentios, ali da Galácia, antes da conversão, porque eles viviam em que situação? No paganismo, eles viviam adorando vários outros deuses, viviam baseados em várias crenças e superstições das suas diversas regiões e costumes. Mas agora, alcançados pelo Evangelho, passam a cultivar a comunhão com Deus. E o que estava acontecendo? Eles voltavam ao estado anterior, não ao paganismo, mas agora eles assumiam o legalismo judaico, como se fosse algo indispensável para a salvação. Então, o apóstolo Paulo chama de rudimentos fracos e pobres tanto o legalismo quanto o paganismo. Os dois extremos eram os rudimentos fracos e pobres aos quais Paulo se referia. Paulo também diz que, vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que ele usa essa expressão plenitude do tempo? Porque foi a época correta. Deus preparou tudo para a chegada de Cristo naquele momento. Os judeus tinham oferecido ao mundo as Escrituras. Os gregos, a língua universal. A língua grega era uma língua universal naquela época. A expansão do Império Grego por Alexandre o Grande tinha feito com que os povos de diversas regiões diferentes tivessem uma segunda língua, o grego. E as escrituras hebraicas já tinham sido traduzidas para a língua grega, a chamada Septuaginta, ou versão dos 70. Além disso, os romanos tinham trazido as leis e as estradas, muitas dessas estradas existem até hoje, que facilitaram o trânsito dos mensageiros e da mensagem. Os romanos também trouxeram algo que era essencial para que o evangelho fosse difundido, que era a Pax Romana, o maior período de paz que houve em impérios durante a história do mundo. Foram décadas e décadas sem guerras declaradas. Claro, havia rebeliões isoladas aqui e ali, mas nada que comprometesse a situação de paz que existia nos povos dominados por Roma. Dessa forma, Jesus não veio ao mundo em qualquer momento. Ele veio no tempo certo, nascido de mulher, apesar de ser o criador de tudo. Ele entrou no nosso meio não se materializando como adulto, coisa que ele poderia ter feito se quisesse, mas ele nasceu como um de nós, e antes de nascer, ele foi gerado por 9 meses ali no ventre de Maria. Ele veio para nos resgatar, ou seja, pagar o nosso preço. O resgate é aquilo que você paga quando alguém está preso, ou seja, quando está sequestrado por uma força inimiga. Essa era a nossa condição. Nós estávamos sequestrados pelo pecado. Cristo veio para pagar o nosso resgate e nos libertar. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai, quer dizer literalmente papaizinho. Como nós podemos chamar Deus de nosso paizinho, a não ser através do Espírito de Deus? E se somos filhos, não é por nossa condição natural, porque por natureza nós somos inimigos de Deus. Nós só somos filhos através do próprio Senhor Jesus. Jesus usa essa expressão lá no Getsêmani para mostrar aquela confiante oração a Deus, mostrar a intimidade que ele tinha com Deus. Então, através de Cristo, nós também podemos clamar Abba, Pai. Dessa forma, nós não somos mais escravos, porém filhos e, portanto, herdeiros. O filho tem um pai, o escravo tem um senhor. O filho obedece por amor, o servo obedece por temor. O filho é rico, o escravo é pobre. O filho tem futuro, o escravo não tem futuro nenhum, não tem perspectiva. Ele vai ser sempre um escravo. Então, essa dicotomia
é usada por Paulo para mostrar como nós passamos de uma condição de escravidão para uma condição de herdeiros de tudo juntamente com Cristo. O segundo tópico vem falando a enfermidade e dor de parto. Aqui, depois de Paulo mostrar quão gloriosa é a situação daqueles que estão na nova aliança, ele faz uma espécie de balanço do seu relacionamento com os Gálatas. Ele começa falando da sua enfermidade. Posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. A Bíblia não diz qual era a doença de Paulo, mas a doença naquela época, assim como hoje, era considerada como um sinal do desagrado de Deus. Além disso, fragilizava um pouco a própria condição de Paulo, já que ele era usado por Deus para curar pessoas, mas ele próprio era doente. Então isso podia para muitos servir de uma espécie de zombaria, de chacota, mas os Gálatas não. Os Gálatas não foram por esse caminho. Eles receberam Paulo como se fosse um anjo de Deus, trazendo esse evangelho de Cristo. A Bíblia não declara, repito, qual era essa enfermidade. Alguns dizem que era malária, outros dizem que era o espinho na carne, mencionado por Paulo em 2 Coríntios 12, outros ainda dizem que era uma enfermidade dos olhos, pois logo em seguida o apóstolo Paulo diz para eles que eles estavam dispostos a arrancar os próprios olhos para lhe dar. Então alguns veem nisso como uma pista que seria uma enfermidade na visão de Paulo. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Aqui Paulo faz uma pergunta retórica. É como se ele dissesse a eles, aos Gálatas, o que é que eu fiz para vocês me receberem mal dessa maneira, para vocês rejeitarem tudo aquilo que eu ensinei a vocês e receberem o que esses falsos irmãos ensinaram a meu respeito, me difamando, me reduzindo a uma condição abaixo do esperado. Então agora, aquele mesmo Paulo que tinha sido recebido por eles com amor, agora é tratado com indiferença. Isso acontecia porque os judaizantes, eles queriam tomar o lugar de Paulo, anunciando outro evangelho. Então eles tinham que destruir o que Paulo tinha ensinado aos Gálatas. E ele reage como? Destacando que ele pregou o evangelho da verdade, da liberdade em Cristo. E é que aquele evangelho da circuncisão que estavam querendo impor aos Gálatas era o caminho para voltar à escravidão. Falsos ensinamentos produzem frutos negativos em pessoas e conflitos entre pessoas, destaca aqui o nosso comentarista. Paulo também destaca, meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, ou sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo está mostrando que a vida dele estava sendo tremendamente abalada por saber que eles estavam rejeitando os seus ensinos, que eram os ensinos de Cristo, e indo para as heresias. Então ele chama de dores de parto. Ele compara os Gálatas como sendo filhos que foram gerados com muito sofrimento, com muita dor. Ele compara ao parto, que naquela época não existia. Uma cesariana, por exemplo, não tinha isso. Era só o parto natural, não tinha anestesia, por exemplo. Então veja que aqui Paulo está destacando essa dor que ele passou para que os Gálatas fossem evangelizados e levados a Cristo. O verdadeiro pastor repreende, exorta, disciplina, mas não trabalha com a teologia do descarte. O verdadeiro pastor faz isso. O que seria essa teologia do descarte? Fulano não quer seguir o meu caminho, o meu ensino, vai embora. Pode pegar suas coisas, ir embora da minha congregação, da minha igreja, vai embora vem para cá 10. O verdadeiro pastor não é assim. A lente pastoral está sempre a discernir e cuidar das ovelhas. Eu não chamaria nem de lente, eu chamaria de telescópio, aquela luneta. O pastor está sempre de olho nas ovelhas, preocupado com elas, com a sua condição. E Paulo agoniza pelos crentes da Galácia até o fim. Ele compara seu sofrimento às dores de parto. Ele está dizendo, será que eu vou ter que passar pelo parto de novo de gerar de vocês em Cristo Jesus? O afastamento deles da graça é como se fosse um outro parto. No terceiro tópico, Paulo faz uso de outra alegoria, com duas personagens bíblicas, Sara e Agar, respectivamente mulher e escrava de Abraão. Ambas geraram filhos com Abraão. Agar
gerou um filho chamado Ismael, e Sara gerou a Isaque, de quem veio todo o povo de Israel. Então o apóstolo Paulo usa essas duas personagens da Bíblia para retratar duas alianças. Sob a pressão de alguns falsos mestres persuasivos, a igreja na Galácia estava prestes a adotar uma espiritualidade eclética, perigosa, inútil, que minimizava a graça de Cristo sob a hegemonia da lei do judaísmo. Então, ele começa falando de Agar. O filho da escrava, Agar, era Ismael, de onde vem toda a descendência árabe que nós conhecemos hoje. Paulo utiliza a figura de Agar para representar o Monte Sinai, onde foi entregue a lei a Moisés. Ou seja, ali representava a antiga aliança. A lei de Moisés, embora também fosse a lei de Deus, era uma lei que escravizava, era uma lei que não redime, era uma lei que não tinha poder para mudar a vida das pessoas. Era uma lei que é chamada de ministério da morte, porque vários das suas transgressões eram punidas com a morte. Paulo também usa essa personagem, Agar, para representar a Jerusalém terrestre, a Jerusalém aqui da terra, que era escrava com os seus filhos, com o povo israelita. Isso se refere ao legalismo judaico, fonte de um outro evangelho, que é o que os judaizantes estavam querendo impor aos Gálatas. Então veja como Paulo explica que Agar é uma escrava. E Ismael, como filho da escrava, também é escravo, ele é filho da escravidão. Na cultura da época, a mulher escrava gerava filho para a escravidão, mesmo que o pai da criança fosse um homem livre. Igual como era nos tempos do Brasil Império, em que os nascidos na senzala, filhos de escravos, eram escravos também. Desde o seu nascimento eles já eram escravos, embora não tivessem feito nada para merecer isso. Ismael, portanto, ele nasce de forma natural. Foi resultado de uma atitude de Sara e Abraão no sentido de tentar ajudar Deus nos seus propósitos, quando na verdade Deus não precisa da cooperação do homem quanto à salvação. E o homem, mesmo querendo, é incapaz de cooperar com a salvação. O que o homem é capaz de fazer é lutar para permanecer salvo, querer permanecer salvo, buscar a Deus forças para permanecer salvo. E Sara, agora, é mostrada como sendo a nova aliança, a legítima esposa de Abraão. Veja que numa época em que o homem podia ter várias esposas, Abraão tinha apenas uma, Sara. E ela não era escrava como Agar, ela era livre. Paulo diz que Sara representa a Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste, a pátria de todos os justos e salvos. Por que ele diz isso? Porque aponta para os cristãos em virtude de sua origem celestial. A origem da fé de cada crente não vem aqui da terra, vem do céu. O apóstolo João joga a luz sobre essa verdade ao dizer que os filhos de Deus não são aqueles que nascem da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Paulo também diz que o filho da livre, ou seja, Sara, nasceu como resultado da promessa, já que Sara era estéril e idosa, e Abraão também idoso. E quando nós falamos idoso, é muito idoso. E Sara já tinha mais de 80 anos. Abraão já tinha um século de vida. Veja que mesmo para os padrões daquela época, era uma idade avançada. Eles não tinham mais condições de ter filhos. Porém, contra tudo e contra todos, nasce Isaque. Nasce para a liberdade, não para a escravidão. Por isso ele é filho da promessa. Ele nasceu por uma intervenção miraculosa de Deus e de um planejamento divino. Isso, Isaque, aponta para quem? Aponta para a descendência de Cristo. Quando nascemos em Cristo pela ação do Espírito Santo, nos tornamos filhos da promessa divina, assim como aconteceu com Isaque. Paulo também destaca em Gálatas 4:28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Os judeus e judaizantes em geral se orgulhavam em afirmar que eram filhos de Abraão. Jesus, inclusive, os censura por isso. Mas não bastava ser descendente natural de Abraão. É necessário ser filho do patriarca pelo caminho do Isaque, ou seja, pelo caminho de ser herdeiro da promessa, ser da liberdade. Paulo conclui dizendo aos Gálatas que eles não tinham necessidade de receber outro evangelho, além do evangelho que Paulo já lhes tinha entregue. Eles tinham que viver, a partir de agora, o evangelho da liberdade em Cristo.
Somente assim eles poderiam se considerar verdadeiros filhos de Abraão, filhos da promessa, filhos da fé, mesmo sem serem da descendência de Abraão. Conclui o nosso comentarista, pela aplicação pessoal, que somente pela fé é que podemos nos tornar verdadeiros filhos de Deus, conforme o exemplo de Abraão e a linhagem de Isaque. Então, este é um breve resumo do nosso comentário da lição, nossa quarta lição deste segundo trimestre de 2021. E domingo você com certeza vai aprender muito mais na sua escola bíblica da sua preferência, próximo da sua casa, onde Deus lhe dirige para você congregar. Deus nos abençoe e que você possa visitar a nosso site também, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar esta e várias outras lições da Escola Bíblica Dominical. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Esta é a nossa escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual, uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente, com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O que chega atrasado, o seu nome fica ausente, ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. O professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não, ele diz eu não sei não. O professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar,